Boa noite, pessoal. Rodrigo Bastos, o Mago Oraculista por aqui. Daqui a pouco estaremos fazendo nossa live, daqui a 5 minutos, onde estarei entrevistando uma das pessoas que viveu uma experiência incrível com a Manila. Eu espero que vocês gostem, que essa é a primeira de uma série de lives que estarei fazendo. Então vamos clicando aí no aviãozinho, vamos compartilhar. Lembrando que no final da live tem uma pequena surpresa aí para vocês que eu vou estar passando. Uma surpresa aí, assim, iria fazer passar uma surpresa lá pro mês que vem, mas como eu tô tendo um retorno um pouco, um retorno esperado perante a campanha que eu estou fazendo, vocês podem estar acompanhando no meu story, a campanha do dia 17/6, dia 17 de junho, onde estou fazendo uma campanha toda segunda, terça e sexta, postando um story lá, falando um pouco sobre essa experiência no dia 17. Então vocês aguardem até no final da live, teremos uma pequena surpresa aí referente a este 17/6. Então, vamos clicando no aviãozinho aí, vamos compartilhando, porque daqui a 4 minutos estaremos organizando aí a live, então vamos se preparando, vai ser uma live inesquecível, uma live incrível. Então acompanhando aí a live, vão se preparando, que já estaremos começando nessa live maravilhosa, dessa experiência única, Mas vamos lá então, faltando alguns minutinhos aqui para a live começar, ela vai começar às 8. Mas uma pequena parte introdutória aqui de todo esse processo. Então vamos lá, vou falar um pouco com você sobre o Bhagavad Gita. O que é o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita, ele é necessário ter em mente que a vida tem um sentido. E que esse sentido está ligado à superação de si mesmo, como um caminho pessoal e intransferível. Este caminho tem como ponto de chegada a união da alma individual com a alma universal, com Deus. Então, o Bhagavad Gita, ele é um caminho de superação de si mesmo, onde é um caminho pessoal de nós mesmos, um caminho intransferível, de certa forma. Esse caminho é um ponto de chegada aí da união da alma individual com a alma universal, com Deus. Então vamos dar prosseguimento, Referente ao Bhagavad Gita, nós podemos falar, não podemos esquecer de falar sobre os Kauravas. Os Kauravas, eles tentaram de diversas maneiras tomar o reino até que Duryodhana, filho mais velho de Dhritarashtra, bolou um plano, um jogo de dados, no qual conseguiu derrotar Yudhishthira, o irmão mais velho do Pandavas. Yudhishthira foi derrotado e perdeu o reino, perdeu seus irmãos, sua esposa, perdeu a si mesmo. Então, o Bhagavad Gita deu origem a essa pequena guerra chamada Kauravas, onde nós tivemos aí um reino em jogo, o reino Duryodhana, e o filho mais velho de um dos 6, Dhritarashtra, bolou um plano de estar elaborando um jogo de dados, para estar conseguindo derrotar Yudhishthira, e ele conseguiu de certa forma derrotar o Yudhishthira, então ele foi derrotado, então ele perdeu, o reino, perdeu seus irmãos, sua esposa, ele perdeu si mesmo. Bom, passado 13 anos, ou os 5 irmãos Pandavas, eles conseguiram vencer os seus desafios e voltaram para reivindicar o seu reino. No entanto, os Kauravas não estavam dispostos a ceder nenhum centímetro da terra, e a batalha se tornou inevitável.
Essa batalha entrou para a história com a Batalha de Kurukshetra. A descrição da batalha começa com o cego rei Dhritarashtra interrogando Sadhya sobre o destino, o qual se passa da batalha entre Kauravas e Pandus. Sadhya pode ver a batalha. Todo o Bhagavad Gita é narrado por Sanjaya. Então, Sanjaya aqui no caso, ele vai estar narrando, né, essa pequena batalha de Kurukshetra, né, de certa forma, né, que temos aí, que começou com o cego, com o rei cego, né, de Dhritarashtra, interrogando Sanjaya, perguntando sobre o destino, né, o que se passava nessa batalha, né, dos Kauravas. E Pandus, né, entre os Kauravas e Pandus, e Sanjaya podia ver, né, essa batalha, né? Então todo o Bhagavad Gita ele é baseado nessa mitologia, né? Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento. Daqui a pouco eu estarei chamando aí uma das pessoas que está sendo entrevistada, então vamos se preparando, vamos clicando aí no aviãozinho aí, vamos compartilhando, né, porque essa live ela vai ser uma live muito incrível. Mas voltando aqui à nossa explicação, né? E Krishna, de certa forma, ele mostra a Arjuna a reunião dos Kauravas, né? E Arjuna, vendo ali os seus parentes, recusa-se a lutar, né? Então ele pergunta: como posso apontar minhas setas contra Krishna e Drona? Diz Krishna: levanta deste desalento que te impede de alcançar o céu. Estás lamentando por quem não mereceu tuas lamentações. Para vencer a batalha, Krishna recomenda a Arjuna o caminho do yoga, composto por 3 pilares. Então, Krishna ele vai mostrar para Arjuna, nessa reunião dos Kauravas, essa batalha. E Arjuna vendo ali nessa batalha, né, os seus parentes, que no caso seria Brishna e Drona, né, eles recusam a levantar as suas setas, né, a levantar suas flechas contra esse parente dele. Aí Krishna diz o seguinte: levanta deste desalento que te impede de alcançar o céu. Estás lamentando por quem não merece tuas lamentações. Então, para vencer essa batalha, né, Krishna ele recomenda a Arjuna o caminho do yoga, né, que é composto por 3 pilares: Jnana Yoga, Bhakti Yoga e Karma Yoga. Então, pessoal, isso é o que, né, podemos falar aqui, de certa forma, né, referente a este processo, né, um pouco dessa pequena mitologia, né, entre os Kauravas, né, o que vai dar origem ao Mahalila, né, de certa forma, né, a este jogo que ele é, de certa maneira, um jogo único, né? um jogo muito transformador. Né? Nós vamos prosseguindo aqui. Bom, então, como foi explicado para vocês anteriormente, né? Krishna ele vai falar com Arjuna para que ele siga o caminho do yoga, né? Que é composto por 3 pilares, sendo ele o Jnana Yoga, Bhakti Yoga e o Karma Yoga. O que se trata esses caminhos? O que compõe esses caminhos, né? Então vamos lá. O Jnana Yoga, ele é o conhecimento como sabedoria aplicada, o conhecimento essencial para entender a via. É tão importante quanto agir em yoga, entender a coisa do ponto de vista transcendental, eterno, muda o jogo da vida. Então, o Jnana Yoga ele é o caminho da sabedoria, ele vai aplicar essa sabedoria nesse caminho, né? Onde o conhecimento, de certa forma, ele é essencial para entender todo esse processo, né? Assim como é ideal agir-se, né, como em yoga. Daí, desse ponto de vista transcendental, né, o eterno muda o jogo da vida. Boa noite, Aline, verde gratidão. Bom, pessoal, já estou chamando aí a nossa entrevistada, né? Vamos estar compartilhando aí, né, esse processo aí, vamos estar compartilhando.
Vamos estar compartilhando, vamos estar chamando aí o pessoal. Então vamos lá, dando continuidade aqui, gente. Eu falei um pouco sobre a Jnana Yoga, que é o conhecimento, né? Como sabedoria aplicada. Né? Agora vamos falar um pouco sobre o Bhakti Yoga, né? Que seria a devoção do Bhakti, né? Que é amor quando você faz as coisas por amor, não por temer a Deus. Bhakti é como uma via de duas mãos. Você oferece, se abre a Deus e aí ele se sente convidado a agir na sua vida, sem imposição, sem fanatismo, tudo naturalmente. Então o Bhakti Yoga, gente, é a devoção, né? O amor, né? É quando você faz as coisas com amor, né? Você faz as coisas com amor, né? Você não põe nada a temer a Deus, né? Isso é o Bhakti, que é como se fosse uma via de duas mãos. Bom, pessoal, já está chamando a nossa entrevistada, que vai contar um pouco da sua experiência. Eu estou dando essa pequena introdução aqui para vocês entenderem um pouco do que vai se tratar esse bate-papo. Lembrando que aqui no final teremos uma pequena surpresa aí para vocês que queiram vivenciar essa experiência também, né? Então acompanhem a live aí. E vamos que vamos! Sim, Jesus! Boa noite! Grandes gastos do autoconhecimento. E aí, como você está? Estou bem, graças a Deus. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estava aqui dando uma pequena introdução aqui no que vai se tratar a nossa live, mandando os aviãozinhos, mas vamos pedir o pessoal aí para estar compartilhando, mandando aviãozinho também. Ainda, Alessandro! No final nós teremos uma surpresa. Desculpa. Mas, de falta de cortesia minha, gente, apresentar a nossa entrevistada, Aline Paixão, do Viver de Gratidão. Ela tem um perfil, gente, no Instagram, que fala sobre autoconhecimento, para quem quer mudar de mentalidade, né? Integrando os aspectos mental, emocional, energético e espiritual, né? Da vida para o bem viver. Eu sou @é Viver de Gratidão, acompanha aí a Aline, né? Que ela é uma incrível, uma pessoa muito magnética. Ela me enviou uma audioprogramação do Raibon Reiki, que é algo muito, muito bom. Recomendo vocês. Nós vamos continuar aqui. Tá. A Aline, ela atua como professora e terapeuta, né? Praticando o paradigma holístico em diversas áreas da vida, especialista em reprogramação mental, Theta Healing, numerologia pitagórica, terapia multidimensional, mandala terapia, cristaloterapia, além de grupos de terapia comunitária de base, psicanalística para mulheres e jovens. A Aline, ela procurou por uma sessão de Mahalia no início de 2023 para pedir uma orientação, porque ela tinha uma intenção de dar uma repaginada na sua vida profissional. Então ela vai estar contando um pouco dessa experiência. Eu vou só finalizar aqui a nossa introdução. A Aline vai dar uma pequena participação aqui nessa introdução daqui a pouco, né? Não sei disso não. Tudo bem. A gente tem participação especial na live hoje, né? Além de eu e o Rodrigo, a gente tem aqui o Reiki, tá? Que é o meu coterapeuta, que atua como agente enfeitador das redes sociais. Diz que toda live que aparece gato tem mais engajamento, né? Esse é o Reiki. Tá tendo microfonia ou é impressão minha? Não, eu tô conseguindo te entender perfeitamente. Então tá bem. Pessoal, vamos compartilhando aí, vamos mandar os aviãozinhos. Só finalizar minha parte introdutória aqui antes de começar. Como é que eu vou dizer? Bate-papo com a Aline? É um bate-papo, né?
Vamos lá. Então, o que seria o Karma Yoga, pessoal? Karma Yoga significa ação. Yoga significa conexão. Se conectar com o divino através das ações do dia a dia, fazendo da vida a sua prática espiritual, com a mente no aqui e agora. Cumprindo o seu Dharma como uma oferenda a Deus. Descubra por quê, né? Levando seu filho na escola, vendendo, trabalhando, pode ser mais espiritual do que um monge recluso. Então, o caminho do Karma Yoga, que eu estou dando aqui a introdução referente ao Mahalila, referente ao Bhagavad Gita, que é o que deu base ao Mahalila. Eu passei pela parte histórica, agora falando dos 3 caminhos que Krishna passou para Arjuna naquele período, que foi o Jnana Yoga, o Bhakti Yoga e o Karma Yoga. O Jnana seria a sabedoria, o Bhakti é a devoção e o Karma seria a ação. Muito queria te perguntar um negócio, Rodrigo, a respeito do Mahalila especificamente. Eu sei que ele é uma metodologia moderna, digamos assim, contemporânea, uma releitura de um conhecimento muito antigo, né? Um conhecimento védico e tal. Agora, eu queria saber, assim, para quem? Qual é o tipo de pessoa que se destina a esse jogo? Eu amei, deu super certo para mim, eu sabia o que eu estava procurando, mas eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, para quem é indicado o jogo do Mahalila, esse movimento terapêutico, que é tão antigo, mas tão atual, né? Bom, o Mahalila ele é recomendado para pessoas que queiram desenvolver uma maior percepção às suas próprias possibilidades, para sair desses lugares internos obscuros e contornar a situação para alcançar o que deseja. Então, o Mahalila, de certa forma, ele é indicado uma pessoa que queira desenvolver uma percepção das suas próprias possibilidades para sair da zona de conforto e contornar essa situação de maneira que ela consiga alcançar o que deseja, alcançar o seu objetivo, que é o principal objetivo do Mahalila, por ser um mapa do inconsciente. Mapa do inconsciente. Seja bem-vinda, Andressa, participando aqui com a gente. O que eu achei muito legal, Rodrigo, foi a sua escolha de colocar o título da live, Descubra o seu inconsciente, Mapa do inconsciente. Como é que é mesmo as palavras? Que o Mahalila serve para a gente se reaproximar da nossa própria intuição, não é isso? Sim, de certa forma, como seria esse mapa do inconsciente do Mahalila? Vamos voltar um pouco sobre o que é o Mahalila de certa maneira. O Mahalila é um jogo de tabuleiro de autoconhecimento védico, que surgiu há mais de 2.000 anos antes de Cristo, que, embora antigo, é extremamente atual, para entender os conflitos e questões do inconsciente humano. Então, a gente vai entender um pouco mais daquele inconsciente, daqueles traumas que estão lá escondidos, naquele profundo caminho, né, que, como diz Jung, né, que é o inconsciente do ser humano. De certa forma, então, a Mahalila vai se basear para entender esses conflitos, né, essas questões aí do inconsciente. Por isso, chamado o mapa do inconsciente. Entendi. Porque a cada movimento no tabuleiro, né, o jogador ele consegue enxergar com clareza seus próprios bloqueios, repetições, posicionamentos que paralisam sua vida de alguma forma. E dessa forma, ajuda a desenvolver maior percepção das suas próprias possibilidades para sair desses lugares internos obscuros, ou seja, a zona de conforto, né, e contornar a situação para alcançar o que deseja. Então, isto seria a filosofia por trás do Mahalila. De um joguinho de dados. Ele balança, gente, você entra na live ao vivo com ele, aí ele abre esse tabuleiro, pega um dado, faz assim, joga, aí aparece um número, e ele vai lá no livrinho e aquele número diz tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Porque Lé com Cré é muito legal esse negócio, eu amei. Que o Mahalila, como dizem, né, foi trabalhar justamente no inconsciente e vai trazer aquela resposta, né, que a pessoa está precisando para o seu grande desafio, né, que é o principal objetivo. Você preenche a ficha do jogador, né, do Mahalila, uma pergunta. Meu grande desafio de hoje é... Então, o Mahalila vai estar trabalhando diretamente nesse desafio. Mas quais são os benefícios do Mahalila? Vocês devem estar perguntando. É um jogo de tabuleiro,
Oi, Reiki! Gente, Como Reiki é o eu falei, gatinho. participação especial, gente. Pode seguir a live, segue a live que ele tá assistindo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhando aí a live, vamos entrando, que no final tem uma surpresa para vocês que queiram estar vivenciando essa experiência. Assim como a Aline teve a oportunidade de vivenciar essa experiência. Então vamos entrando aí, vamos participando. Mas vamos lá. Quais são os benefícios deste jogo? Agora tem um aqui, pessoal, desses benefícios, que na hora que eu falei com a Aline, ela quase me deu um tubaço, que ela achou assim. Pela câmera do celular. Vamos lá, pessoal. Qual são os benefícios do Mahalila, então, gente? Ele traz insights profundos à tona, né? É um caminho iniciático para dentro do inconsciente. Ele proporciona mais clareza nos pontos de trabalho, como se fossem pontos de acupuntura que estão para incomodar mesmo, né? Que de certa forma não incomoda, mas quando aperta eles incomodam mesmo. E o que a Aline quase me deu um tapa no celular, gente, foi por causa desse benefício aqui. Apresenta uma forma mais leve de lidar com questões mais complexas. Acho que não tem nada de leve no jogo. Tem nada de leve. Ela quase me estapeou pelo celular por causa desse benefício. Porque diz que é leve. Ô, Rodrigo, eu quero aproveitar a oportunidade que eu tô aqui ao vivo com você e os nossos telespectadores aqui, o pessoal que segue no seu perfil do Instagram, o pessoal que me segue no perfil do Instagram, para falar a respeito dessa questão que a gente fala brincando, mas é muito sério. O jogo Mahalila é um jogo, né? É legal, tem o tabuleirinho, tem o dadinho, tem as cartinhas, é conhecimento védico. Você lembra do que você estudou o Mahalila lá na filosofia? É legal, é massa. É massa até o ponto de que começa a mapear, né? Assim como a gente abre um oráculo, assim como qualquer outro tipo de terapia que envolve o inconsciente, quando a informação que é inconsciente, ela é trazida à tona, aquilo que está na sombra do seu inconsciente, que seu ego pegou e jogou lá no inconsciente, porque você não quer trabalhar aquilo, e atrapalha a sua vida, no meu caso específico, a questão profissional, esse reposicionamento profissional aqui nas redes sociais, enquanto professora, enquanto terapeuta, mas também enquanto blogueira, né, que eu estou desenvolvendo nesse caminho, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo muito legal. Mas o que te impede? Então aquilo que me impede é aquilo que eu não quero ver, que eu joguei na sombra. E aí é leve, é divertido, Mahalila é legal por aquele aspecto que eu te falei, que é lúdico. Mas quando traz a sua consciência pro aqui e agora, que a situação, o problema que você trouxe lá, o grande desafio, ele só está existindo por questões as quais você jogou na sombra, essa leveza se torna desagradável, né? Mas tem que trazer a consciência para limpar, então a gente traz a consciência para limpar. Que seja jogando dadinho. É melhor jogando dadinho do que dando surto psicótico, gente. Porque assim, não adianta jogar para sombra, tem que trazer. E assim, essas ferramentas, elas são muito fortes, mas não deixa de ser leve, né? Sim, com certeza. Como diz você, leve até certo ponto. Leve até que traz à tona o que precisa ser trabalhado. Agora que você sabe, você tem que trabalhar. Toma que é seu, vai lá fazer. Com certeza. Mas vamos lá. Araci entrou aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos falando a respeito do Mahalila. Agora o Rodrigo vai continuar, que eu já estou falando demais. Antes de encerrar, ano passado, terminar aqui começar o nosso bate-papo, só levantar uns pequenos pontos que eu acho interessantes estar sendo levantados, né? Então, o Krishna, gente, ele ensina muitas coisas a Arjuna, né? Mas o caminho do yoga constitui a espinha dorsal de todo o ensinamento. Porque no tabuleiro do Mahalila, além de ter 72 cartas, ele tem uma coluna espinhal no meio, central, onde ele vai atuar diretamente nos 7 chakras, nos centros energéticos do corpo do ser humano, né?
que são o coronário, o frontal, laríngeo, cardíaco, plexo, umbilical, chakra básico da raiz. Que são aí, então, o Marília vai trabalhar em todos esses 7 chakras e um pouco acima do coronário, que seria o plano divino ou a consciência cósmica. Então, por isso que tem uma espinha no meio do jogo para dividir para trabalhar diretamente nessas energias. Bom, mas em todo o Bhagavad Gita, ele tem alguns pequenos personagens que são interessantes, que traz à tona muitas questões aí para o nosso inconsciente, né? Questões assim interessantes para serem trabalhadas, né? Questões que devem ser trabalhadas, executadas, que são assim, Krishna, que seria o Self, o mestre interior, o nosso eu interior, né? O nosso mestre interior que vai estar nos guiando. Muito boa noite, Jordânia, Sidô, entrando aqui com a gente. Nós estamos sobre o Mahalila, vai ter aqui um ponto de introdução histórica aqui, falando um pouco sobre os personagens. Fabiano Santana também, muito boa noite, seja bem-vindo. Então vamos lá. Então, Krishna seria o Self, seria o mestre interior, né? Que seria aí o nosso guia, mentor, né, interno, que vai estar nos guiando. Esse seria o Krishna. Pandu, que seria o equivalente ao nosso discernimento puro, referente àquela questão que está sendo tratada. Teríamos Arjuna, que seria o ego consciente, né, que é o nosso ego, o nosso ser consciente. Sanjaya, que seria o observador imparcial, aquele que apenas observa e não julga, né, pelo seu mérito. Pandavas, que seriam as virtudes da alma. Teremos Kurukshetra. Boa noite, Mário, seja bem-vindo. Kurukshetra, que seria o campo de ação, o corpo, né, já que o Marília vai trazer algumas questões do nosso inconsciente, né, para estar trabalhando naquele tabuleiro, naquela ação, para fazermos aquele movimento, né, de limpeza, de energização. Vichara Chakra, que seria Manas, ou a mente cega pelos sentidos, né? Quando a gente vai muito pelos sentidos, e a certo ponto a gente esquece de ver uma visão um pouco mais ampla, de 360 graus, aquilo que foi trago, né, para o jogo. Teríamos também Krishna e Dharma, que seria o egoísmo, o líder e os condicionamentos. Então teriam aquele líder que vai estar guiando, vai estar liderando, e aquelas coisas já são condicionadas à nossa formação. De certa forma, ele vai desconstruir esse condicionamento. O Kauravas, que seriam as limitações da alma, né, que toda alma tem um certo limite que pode vir a ser trabalhado, passou esse limite é um pouco meio complicado, né? Deve ser fazer um estudo um pouco mais aprofundado de qual é a raiz principal daquilo. Eu acho legal. Teríamos... Desculpa, é que você está falando, eu fico lembrando, né, quando vai aparecendo, eles vão surgindo ao longo da jornada, né? Você começa a falar uma coisa, e você fala, não, é esse, não é aquele. E acaba que vai passando por vários dos personagens ao longo da tiragem do que vai aparecendo, né? As coisas do inconsciente através dos personagens. Isso eu acho muito legal. Sim, que como dizem, né, o Bhagavad Gita, ele é baseado nessa questão, né, desse mito, né, do Mahalila, né, que seria o Bhagavad Gita, que seria um dos que levou a desenvolver, né, este jogo de tabuleiro. Bom, finalizando aqui, e a partir disso, que foi considerado no que foi falado anteriormente, só recordando aqui que seríamos o Krishna, o Pandu, Arjuna, Sanjaya, Pandavas, Kurukshetra, Dhritarashtra, Bhisma e Drona, Kauravas e Duryodhana. A partir disso, né, considerando que toda essa descrição que foi trabalhada, que foi aqui discutida, é uma metáfora para compreender o que se passa na intimidade da alma da pessoa.
Por isso, Mahavira é o mapa do inconsciente, vai mapear o inconsciente, vai mapear aquela alma que deve ser trabalhada, que deve vir para ser trabalhada, para ser sanado. Né? Bom, então aqui foi o que eu já dei uma pequena falada, mas como funciona esse Mahavira? Ele é um jogo, funciona como uma espécie de mapa do inconsciente, que vai permitir encontrar com precisão pontos específicos de trabalho, no qual apoiar um processo terapêutico, né, de seus pacientes. Ele promove verdadeiros saltos da consciência. Então, o Mahavira funciona como um mapa do inconsciente, que vai permitir encontrar esses pontos específicos, né, de trabalho, que devem ser trabalhados. Bom, mas vamos lá. Muito bem, Aline. Vamos para pequenas perguntas aqui. Vamos ver essas perguntas aqui. Pessoal, vamos estar compartilhando aí essa nossa live. Vamos estar chamando o pessoal aí para estar participando. No final aqui teremos uma pequena surpresa aqui. Quem quiser vivenciar essa experiência, né, que vai ser algo único, né? Aqueles que estão acompanhando aí meu story, né? Estão vendo que eu estou fazendo uma campanha no dia 17/6, né? Se eu falo mais para frente. Mas vamos lá. Primeira pergunta, Aline. O que te motivou a decidir jogar o Mahavira? É para contar a história de quando eu era criança? Brincadeira. Se quiser contar, fique aberto a sua história. Na verdade, eu tive acesso à possibilidade desse jogo no início do ano. Eu fui visitar um amigo na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante. Eu tenho uma relação muito íntima com a Chapada dos Veadeiros. E nesse dia especificamente, eu conheci um mestre do Vedanta, um senhor já na casa de seus 70 e poucos anos, e aí na casa dele tinha um painel com o desenho, não é o Ouro Mahalila, é o original, sem traduzir, e todo o caminho com as cobras, que tem a diferença da espada para as cobras, né, tem um negócio assim, e aí ele não tinha as cartas, ele tinha encadernado as cartas todas assim, ele me deu tipo um livrinho. E eu passei a tarde inteira conversando com ele sobre isso. E eu estava encantada. E de repente, em menos de um mês, surgiu a oportunidade, porque eu queria fazer com ele, ele disse que não ia fazer, porque eu estava viajando, porque demandava uma série de coisas que não dava para ele me atender. Eu não conhecia ninguém, não conheço ninguém aqui onde eu moro, eu sou de Brasília. E aí eu te conheci, Rodrigo, e aí você falou que você atendia à distância, e tipo assim, no mesmo mês eu falei assim, cara, isso é a sincronicidade divina, é Deus, é o universo me dando a oportunidade de vivenciar isso, né? Então, o que me trouxe até você a escolher isso foi porque eu fiquei encantada com a possibilidade de me colocar no personagem do Bhagavad Gita. Já pensou eu, Arjuna, bem? Mas aí, quando eu fui começar a fazer o negócio, era um pouquinho mais complexo. O que me trouxe foi a dificuldade. Assim, o que eu precisava realizar e não estava conseguindo. E eu já sabia que o negócio era poderoso. Aí, quando eu tive a oportunidade, eu pensei, vai ser agora. Muito. Vamos lá. Próxima pergunta. Como foi o processo de elaborar o grande desafio? Vamos explicar um pouco sobre esse grande desafio, pessoal. Que quando a pessoa procura para jogar uma rally, ele onde fazer uma pequena preparação primeiro para depois entrar nessa questão do desafio, onde a pessoa coloca o nome, a data, logo depois, no caso para mim não foi dessa forma, mas atualmente a gente vai colocar um título para aquela jornada, para aquele desafio, fazendo uma preparação para entrar em sincronia com o tabuleiro, com o campo que está sendo trabalhado. Que é assim o processo inconsciente da pessoa, né? Tem que estar sintonizado ali. Exatamente.
gente tem que ter foco, né, no processo, né, porque senão não dá o devido resultado. Seja bem-vinda, Camila. Nós estamos falando aqui de um jogo terapêutico chamado Mahalila. E ele tinha feito uma pergunta para mim como foi elaborar o grande desafio, né? E o meu grande desafio era na área profissional. Estamos em andamento, desenvolvendo aquelas coisas que foram trabalhadas, né? Mas, para mim, justamente essa questão de trazer à tona o que eu precisava trabalhar, que estava sendo bem desafiador. Eu achei bom que você me ajudou a elaborar o grande desafio. Assim, não foi uma coisa que eu precisei fazer sozinha, sabe? Esse processo de decisão parada, de você fazer as perguntas, para eu preencher a ficha, assim, facilitou bastante a elaboração do desafio. Porque quando você fala assim, você tem que trazer... Oi, Carla, seja bem-vinda. Quando você fala assim, tem que trazer o desafio, às vezes a pessoa não sabe nem qual que é o desafio. Aí quando você ajuda, facilita. A minha percepção foi que com a sua ajuda foi mais fácil. Quando eu tentei fazer sozinha, estava bem desafiador. Mas você falar sobre o desafio, Aline, porque às vezes, boa noite, Carla, seja bem-vinda. Às vezes temos alguns jogadores, não são todos, mas tem alguns jogadores com uma certa dificuldade em estar elaborando esse grande desafio, né? E como eu falo assim, grande desafio. AgroShopping, boa noite. Nós estamos falando um pouco sobre o Mahalila, tá? Que é um jogo védico. Agora nós estamos na parte de entrevistas aqui, que eu estou entrevistando a Aline. Pessoal, continua aí no final da live, temos uma pequena surpresa aí, que eu estarei falando com vocês. Quem sabe uma outra surpresa lá para o segundo semestre, né? Mas nós vamos prosseguir. Ok. Com certeza. Vamos falar um pouco mais sobre esse grande desafio, então. Então, boa noite, Amanda, Maciel, seja bem-vinda. Nós estamos falando de Mahalila. E aí agora a gente já falou do desafio, você já vai falar mais da elaboração do grande desafio? Eu vou falar um pouquinho aqui antes de você passar. Mas vamos lá então, pessoal. Então, o que seria esse grande desafio? Então, tem todo um processo. Tem algum, como eu estava falando com a Aline, tem alguns jogadores que chegam a dificuldade em relação ao grande desafio. Então, você tem que estar questionando: será que esse desafio é o certo? Será que não é o certo? Será que podemos melhorar um pouco mais esse desafio? Porque muitas pessoas, na hora que vêm buscar o jogo, elas já têm, de vez em quando fazem uma série de perguntas e fica um pouco meio difícil, né? E se a pessoa não tem aquela troca, aquele falar, boa noite, João Henrique Prota, seja bem-vindo. Estamos falando sobre o Mahalila, nós estamos entrando em detalhes um pouco mais aprofundados aqui. Aí, quando a pessoa tem essa dificuldade, ela não consegue elaborar muito bem a pergunta do grande desafio. Então, a gente faz um diálogo, vamos tentar modificar um pouco mais, que pode ser trabalhado. Aí tem algumas pessoas que já vêm com esse grande desafio já escrito, já para ser trabalhado. Algumas pessoas, por exemplo, eu tive casos de pessoas que queriam uma parte financeira, uns estavam trazendo um outro desafio, queria encontrar um pouco a felicidade, por exemplo, o caminho da felicidade, o que fazer para alcançar esse caminho, mas o jogo trouxe outra situação. Você pode ver o que é sincronicidade, quando as coisas são síncronas, elas chegam com uma coisa, mas o jogo entrega outra, de certa forma. Mas eu tive a ver com essa pequena questão, mas aí o jogo trabalhou uma outra questão nela, que ela pensou que estava superada, mas não estava. Nós vamos lá então, Aline, como é que foi esse processo de elaborar esse grande desafio? Como você se sentiu ao elaborar esse grande desafio? Eu tive um pouco de dificuldade de concatenar as etapas, porque como você falou no início, bem dito, o que me
trouxe a buscar o seu apoio terapêutico, a recorrer a você enquanto profissional, foi justamente equilibrar os aspectos das minhas divergências também na área profissional. É equilibrar entre a blogueira, a professora e a terapeuta, tudo junto misturado na minha cabeça. Então, assim, não foi simples para mim concatenar as ideias. Eu precisei... Eu fui aquele cliente, exemplo do cliente que precisa de que tenha ali o profissional e direcione com as perguntas certas para que o desafio fosse elaborado. Eu fui essa pessoa que precisou de ajuda para elaborar o desafio. Que nem, como diz, nem todos, né, conseguem, né, ter uma visão assim, de que colocar, né, nesse grande desafio. Então, eu como facilitador, né, do Mahavila, ou como terapeuta, né, a gente tem que fazer, né, um diálogo um pouco mais aprofundado, né, referente a isso, né, referente a essa questão, né, do que deve ser trabalhado, do que não deve ser trabalhado, e questionar, né, essas questões. Aí, depois desse grande desafio, pessoal, no jogo nós sorteamos um pequeno arquétipo, né, que vai estar guiando esse desafio no tabuleiro, representando a pessoa que buscou uma Mahavila, vai estar guiando em todo esse processo terapêutico do jogo. Então, ao todo, nós temos 12 arquétipos, né, mas esses arquétipos são sorteados aleatoriamente, né, na questão online. As cartas são embaralhadas, né, eu abro em formato de leque, peço para o cliente escolher o número de 1 a 12, e aquele número que sair, eu olho qual é o arquétipo equivalente para estar guiando esse cliente nesse processo, nessa jornada, né, do Mahavila. E quando sai o arquétipo, nós temos um pouquinho da história do arquétipo, né, quais são sua meta, suas dádivas, seu medo, a reação à tarefa, os níveis, né, do arquétipo, né, que temos lá desde o nível um pouco mais sombrio, que seria o lado sombra, né, que está lá no nosso inconsciente, até o nível 3, né, que seria o nível aí, vamos falar da perfeição, mas um nível, de certa forma, provável, né, que a pessoa possa vir a alcançar. Mais sutil, né, mais elevado daquele arquétipo, digamos assim. Exatamente, é um nível um pouco mais sutil aí para ser trabalhado. Mas vamos lá então, Aline. Qual foi a sua reação ao ver o seu arquétipo de guia? O que explicou para ti? Se eu não me falha a memória, o seu arquétipo foi o governante. O governante, isso mesmo. Você vai pegando por isso que eu fiquei repetindo aqui. Aí eu fiquei repetindo, por que eu fui atrás? O que eu queria saber? E aí, quando apareceu justamente ali, primeiro falando a questão do arquétipo, que eu entendo o arquétipo como sendo uma inteligência, uma verdade cósmica ali maior do inconsciente coletivo do planeta, que está ali disponível para você. Então, quando você puxou ali a cartinha, o que eu entendi, antes de eu ver a cartinha, eu pensei assim, essa informação está no meu campo. O que tem aqui no meu campo que eu não sei? Ele vai puxar aqui agora. E apareceu o governante e falei assim, meu Deus, é para eu continuar trabalhando mesmo. Não é para eu parar de trabalhar, não. É porque eu tenho que fazer mesmo. É isso mesmo. E eu trouxe assim, muita confirmação, clareza, aquilo que você falou, que o grande desafio tinha sido elaborado da maneira correta. Porque já na primeira carta, no primeiro arquétipo, ele já trouxe ali o norte do negócio, né? Como seria levada toda a sessão, direcionando para o aspecto do grande desafio. Eu fiquei extasiada, achei muito surpreendente. Vou fazer um pequeno gancho aqui, a questão do arquétipo. O que seriam esses arquétipos, gente? O arquétipo ele foi desenvolvido desde o período de Platão. Mas Platão identificava os arquétipos como formas de pensamento, de certa forma. Tinha uns filósofos que
E tinha muitos filósofos que não aprovavam essa certa colocação. Ele foi passando por outras transformações, alguns filósofos achavam que era a essência do ser humano. Aí, se não me falha a memória, acho que em 1900 e pouquinho, Jung, né, ele aprofunda um pouco mais nessa questão dos arquétipos, onde ele fala que os arquétipos é algo bem consciente coletivo, que já está lá, através de culturas e tradições. Quando for necessário, esse arquétipo vem para nos ajudar, para nos ser trabalhado. E a gente pode perceber a presença desses arquétipos no nosso dia a dia. Quando você começa a estudar um pouco dos arquétipos, a se aprofundar, você vai identificando esses arquétipos na sua vida, de certa forma, no seu dia a dia. Então, foi trabalhando essa questão, que os arquétipos eram coisa do inconsciente coletivo, que já vem de culturas passadas, tradições, e quando é necessário ele vem para nos ajudar, para nos auxiliando, é como se fosse uma impressão biométrica, né? Exatamente. O professor Hélio Couto, no Caminho das Palestras 1, ele fala muito a respeito da questão do arquétipo, que ele trabalha lá com a disponibilização dos arquétipos, né? Mas ele traz o arquétipo, ele faz questão de explicar para o interlocutor, para aquelas pessoas que estão aqui na rede social, prestando atenção no que a gente está falando, que querem acessar isso, para que nós entendamos que o arquétipo está vivo ali, é uma consciência viva, não é uma coisa que você vai se dispor dele, ele vai se permitir ser utilizado por você que é a manifestação física daquele arquétipo, né? Nós manifestamos aqui na terceira dimensão o arquétipo, mas ele existe em um plano muito mais elevado do que a gente possa compreender. E assim, o legal que eu achei do Mahalila é que ele tem esse arquétipo. Você chama primeiro, puxa primeiro o arquétipo, e conforme vai andando, outros arquétipos vão se apresentando ao longo do caminho. Por isso que a brincadeira que era para ser leve e divertida, de jogar dadinho e puxar cartinha, daqui a pouco você olha, você estava aí também. Bom, voltando a ser perguntado dessa questão, Ana, as pessoas devem estar perguntando, como assim, outros arquétipos nesse caso? Bom, gente, muito simples. Foi falado anteriormente, eu falei que tem uma coluna no meio, no Mahalila, que são 48 chakras, e cada um desses chakras tem para um arquétipo equivalente a ele, de acordo com o Mahalila. Então, a pessoa pode começar, por exemplo, com o arquétipo do órfão, né? Que seria esse arquétipo do órfão, Rodrigo? É aquela pessoa que se sente abandonada, que não consegue ter um direcionamento. Então, ela sente-se sozinha, isolada. Então, sente-se órfão, né? Nessa busca. Depois, à medida que vai jogando o jogo, a pessoa se depara com o arquétipo do guerreiro, já vai trazer um pouco do fogo, da coragem, a questão do arquétipo do velho sábio, aquele que vai trazer um pouco da sabedoria, vai estar nos auxiliando e dar um discernimento um pouco mais puro. E nós temos depois, mais pra frente, a gente esbarra com o arquétipo do mago, que é aquele arquétipo, né, que trabalha com a junção dos 4 elementos para estar criando alguma coisa. E vai aparecendo outros arquétipos. Muito bem. Nós estamos quase chegando aí no final aí da nossa entrevista, mas se tiver perguntas aí, pode estar fazendo, estarei respondendo. Logo mais estarei liberando uma pequena surpresa aqui para vocês. Mas vem lá, a Aline falou que tem algumas cartinhas que vai tirando, né, gente, nesse jogo. Além das cartas do arquétipo, nós temos um outro baralho desse jogo, que ao todo, se não me falha a memória, são 72 cartas. Ou seja, são 72 casas do tabuleiro. Então, cada movimento que é lançado no dado, a pessoa vai andando, ele vai tirando uma coisa equivalente àquela casa. A gente lê um texto daquela casa, a pessoa se identifica algumas questões daquela casa, todo aquele processo. E no final da sessão, né, a pessoa tem aquele guia passo a passo de que fazer para tentar sanar aquele desafio. Aí eu lhe pergunto, Aline, em relação às casas do jogo que você passou, né, e foram muitas casas, por assim dizer. Gente, brincadeiras à parte, tá? O jogo é um jogo muito sério. Nós estamos brincando aqui só para dar uma descontraída, mas o jogo é algo excepcional.
A Aline está aí de prova disso. Então eu lhe pergunto, então, em relação às casas que você tirou no decorrer da sessão da terapia, qual lhe chamou mais atenção? Ô, Rodrigo, sinceramente, sabe o que me chamou mais atenção? Não foi nem o número das casas, porque tem os caminhos, né? Na minha experiência, sabe o que me chamou mais atenção? Foi a ida e a volta, porque as cartas elas iam se repetindo. Porque, posso falar um pouco assim, como eu me lembro que foi? Como se o tabuleiro ele tivesse níveis em que a ideia é que você vá subindo, né? E vai jogando o dominó, o dado para que a gente vá subindo para os níveis, né? E é o que me chama mais a atenção. Não foi nem eu não fiquei assim com um nível só. O que me chamou mais a atenção foi quando chegou lá no final do último nível, eu falei assim, agora eu vou ganhar. Isso, de voltar às casas e ter que repetir as coisas. Para mim, até embarga minha voz, tá vendo aqui a sombra? Isso foi assim uma coisa que foi muito profundo mesmo, tratando questões inconscientes minhas que eu não queria ver. Então, assim, o que mais me marcou foi que a maneira como os níveis foram mostrados no decorrer me mostrou a minha negação da maneira como eu estava abordando o tema principal. Bom, vamos falar um pouco sobre esses níveis aí que a Aline comentou, pessoal. Quais são esses níveis de jogo? Como eu falei, o jogo tem a coluna do meio, equivalente aos 7 chakras, e sobre o superior, que é a consciência espiritual. Então, cada um desses chakras, ele é equivalente. Boa noite, Alana, a buscadora, seja bem-vinda. Nós estamos falando um pouco sobre Mahalila. Nós estamos aqui fazendo uma pequena entrevista da experiência da Aline com o jogo, né? No final temos uma pequena surpresa aqui. Então a gente está indo, e não só fazendo essa entrevista, mas disseminando um pouquinho mais o jogo. Mas vamos lá, então. Então, no jogo, gente, ele tem esses 7 chakras, e cada um desses chakras é equivalente a um nível de jogo. Cada nível desse jogo trabalha um elemento. São eles o fogo, o ar, a água, a terra, o espírito. E o éter, que seria o último, que seria o nível mais superior, de certa forma, do jogo. Mas dependendo da situação, né? Às vezes a pessoa pode ir um pouco além das casas da última, né? Então, para que a pessoa continue, né, a jogar, a disseminar um pouco mais, ela tem que voltar a algumas casas anteriores, porque pode ter algumas questões ali ainda a serem trabalhadas, né? E tá aquele calo que você pisa e dói. Ainda precisa ser trabalhado. Dói, né? E aí vai aquilo que eu falei lá atrás no começo, porque são questões inconscientes que quando elas se apresentam, durante o jogo, o que eu compreendi foi assim, isso aqui eu não quero ver não. Oi, Olivia, seja bem-vinda, Mani. O que eu compreendi foi assim, eu não quero trabalhar isso. Eu, tipo assim, tô aqui, precisei da ajuda de um terapeuta profissional para abrir os arquétipos da cultura védica, jogar dados, para abrir as cartas do jogo, para me mostrar que de fato eu tô me recusando a entregar as coisas que eu preciso fazer. Como dizem, né? O jogo, como falei lá anteriormente, ele trabalha aqueles pontos, né? Que devem. Obrigado, Olivia, para chamando de mago, gente, que coisa. Mas vamos lá, então, pessoal. São as emoções da vida, né? Ali não tem como. Né? Eu estou mandando beijos para você. Mas vamos lá, então, pessoal. Então, o Mahalila em si, então, de vez em quando, ele vai mapeando mesmo aquelas questões que devem ser trabalhadas, aquele calo que machuca, que dói.
Né? Porque tem algumas situações, pessoal, que às vezes o jogo ele pode resolver em apenas 4 rodadas. Como assim 4 rodadas? Você deve estar perguntando. Bom, pessoal, que o principal objetivo do jogo, além daquele que eu falei para vocês anteriormente, é que a pessoa tenha um insight, né, naquele jogo, um insight que seja forte, que traga alguma recordação, que traga alguma lembrança, que traga algo lá no fundo para ser renovado, para ser renascido. Então, tem uma cliente que a rodada dela ela foi apenas em 3 rodadas. Não foi só em 4, foi em apenas 3 rodadas ela conseguiu resolver muitas questões que estavam mexendo com elas. Então, o jogo, assim, segundo o meu professor, né, o Nixon Gabriel, né, em 4 rodadas a gente consegue sim fazer um insight para a pessoa. E é interessante, Rodrigo, porque eu estava falando para você que parecia que eu estava com resistência, porque depois que eu percebi que era eu que estava fazendo isso, o negócio fluiu de um jeito, e tem tanta informação, parece que, tipo assim, a primeira rodada foi mostrando as sombras, a segunda rodada foi limpando as sombras, a terceira rodada só foi luz, aqui e agora. Então, assim, vale a pena, sabe? Vale a pena contactar essas sombras, trabalhar essas sombras para poder receber o luz aqui agora. Uhum. E sorte de quem não precisa limpar, né, minha filha? Já chega pegando a luz. Aí, se você for aquela pessoa que já está no seu processo de merecimento, Marralina ainda pode trazer sem contar comigo, né? Tem que mexer tantas sombras assim. Tem até você falar de questão de sombras que me lembra uma outra fala do grande psicanalista Jung, que ele fala a questão de sombras, né? Todo nosso ser humano, eu posso pegar até um exemplo aqui, pode ser até um exemplo meio infantil, mas tem um anime, eu não lembro qual, mas ele está em uma cena onde um dos personagens desse anime ele esbarra com a sombra dele no desenho, e ele tenta fazer amizade com essa sombra, porque ao você fazer amizade com a sombra, muitas coisas podem desenvolver, podem desencaminhar. Né? As pessoas podem ter aquela situação, não, sombra, isso vai me lembrar o medo. Não é o medo, gente. A sombra está lá que são questões que devem ser trabalhadas, questões ainda que estão mexendo, que estão resolvendo, que estão lá querendo ser colocadas para fora, mas a pessoa tem medo de fazer aquela. E a Olivia falou, né, que você é um mago, porque mesmo que não seja diretamente fazendo ali magia ritualística, está utilizando a energia do cliente. Não tem como, você vai jogar, você vai abrir o arquétipo Marralina, ele vai trazer essa transformação. É inevitável que isso seja feito, né? Então, às vezes a sombra não vem à tona diretamente, porque você não precisa acessar, mas aquela sombra vai ser trabalhada no movimento da carta, da energia do jogo. Eu penso assim, ou não, eu estou errada? Sim, não, exatamente. Só a sombra, ela tende também a gente tende a trabalhar com essa sombra. Você tem até uma parte lá do jogo, que eu não sei se você está lembrado, ali que eu pergunto para o cliente: o que você conseguiria ver no ambiente que é só iluminado por luz? Nada. Por que nada? Porque você não tem uma sombra lá para estar dando aquele reflexo. Né? Você está um ambiente cheio de luz, você não consegue identificar onde está aquela pedrinha lá do seu sapato que está te incomodando. Aí você joga aquela sombra por cima, então você acaba tendo aquela dualidade. O que seria aí a primeira casa do jogo. Diana, ou seja, Gênesis, a criação, a dualidade. Mas vamos lá para a nossa última pergunta. Pena, está quase acabando a live. Trem faz bem, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, nós estamos falando um pouco sobre o Marralina, nós estamos aqui no bate-papo, um pouco meio aprofundado, trazendo algumas questões bem trabalhadas, né? Além de uma pequena surpresinha que eu vou estar liberando aí para vocês, mas podem estar mandando perguntas aí que eu estarei respondendo, né? Pode estar questionando aí,
perguntar algumas coisas, se alguém quiser perguntar alguma coisa para como é que foi a experiência dela um pouco mais aprofundada, também pode estar perguntando. Mas vamos lá. A última pergunta, Aline. A jornada retratada nas casas, que foi a pergunta anterior, como é que foi para você ver aquela jornada que foi retratada, aquele passo a passo da sua vida, daquele que foi trazido, né, para a sua consciência, de certa forma? Cara, foi assim, surreal. Pra mim foi incrível. Rodrigo, foi uma experiência única, sério. Tô com 37, tá, gente? Carinha de 20, mas é isso. Parecia, durante a experiência, parecia que eu estava esperando 37 anos e um dia, aquele dia, para ter aquela experiência. A sensação que eu tive foi isso, assim, que a cada passo que ia dando, a sensação que eu tive foi que a cada passo que ia dando, aquela coisa que eu precisava descobrir naquele dia foi mostrada. Ah, você queria saber tal coisa? E aí foi engraçado pelo os ires e vires, né? Mas para mim foi muito gratificante, assim, foi muito revelador. Eu fiquei extasiada, a maior parte do processo terapêutico. Como dizia, também traz esse êxtase, né, essa vivência muito aprofundada. Eu tive uma cliente que chegando no nível 2 do jogo, que é o arquétipo do guerreiro, ao ela chegar no nível 2, ela falou assim: pronto, parou, era isso que eu estava precisando. Era isso que eu estava precisando, era esse arquétipo que estava faltando para eu entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, foi julgando, foi passando os níveis, na hora que chegou no nível 2, chegou no nível arquétipo guerreiro, ela falou assim: não, gente, era o que eu estava querendo ouvir. Então, nesse momento, né, eu, como terapeuta, poderia, sim, de certa forma, encerrar o jogo, porque ela já alcançou aquele insight. Mas a gente foi um pouco mais à frente, mas, mesmo assim, na hora que ela viu aquele arquétipo, foi algo. E outra experiência que eu tive com outra cliente, ela tinha algumas ideias da parte da bruxaria natural, já estava tentando trabalhar um pouco mais sobre isso. E no jogo trouxe essa questão para ela. Quando com isso começou a falar, ela começou assim: eu já estava pensando em voltar a trabalhar um pouco com isso e tal. Então, assim, gente, o Mahalila é o jogo da vida. Ele é um jogo da vida, pessoal. Assim, é um jogo que, mesmo você tendo uma certa resistência, que algumas pessoas às vezes têm uma certa resistência, né, porque não consegue ter elaborado aquele desafio muito bem elaborado, né, então tem aquela dificuldade de estar desenvolvendo o jogo. Enxergar, né? No meu caso, a minha resistência é mesmo enxergar. Eu sei que você que está assistindo essa live, você não tem esse negócio de ter medo de melhorar, mas eu ainda tinha, tá? Eu acho que deve ter alguém que ainda tem, assim, medo de: ai, meu Deus, será que se eu descobrir o que está acontecendo, eu vou conseguir resolver? Aí diz o Matrix que a ignorância é uma dádiva, né? E aí, o passo de coragem de aceitar o processo, de pedir ajuda, tá com medo, vai com medo mesmo, pai. É como dizem, né? Às vezes a pessoa tem aquela resistência, mas ela escuta aquele chamado e vai na frente. Em falar em chamado, eu tive uma experiência num jogo online, como pessoas estavam jogando também. Eu fiz um jogo online em grupo. E nessa live tinha uma pessoa que ela sentiu o chamado do jogo. Eu falei: não, esse jogo é para você. Esse jogo é para você. E assim, gente, a sincronia foi tão forte, mas tão forte, que no final da live ela me falou: eu estou passando por um processo nesse na minha vida. Gente, como? Como assim? Então, você pode ver como o jogo ele mexe mesmo. Ele mexe mesmo nas estruturas. Ele nos leva a um aprofundamento muito, muito grande. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final da nossa live. Antes de agradecer aqui a Aline, essa participação especial, as demais pessoas que acompanharam também a nossa live.
Gostaria de estar deixando o convite aí pro pessoal, vou deixar o link aqui nos comentários, né? Se as pessoas quiserem estar vivenciando essa mesma oportunidade que a Aline teve, entre aí nesse link aí, que está aí nos comentários, porque esse link vai levá-los a um grupo do dia 17/6, onde nós teremos aí uma coisa incrível que vai acontecer. Então seguem aí, entrem, dão um clique aí nesse comentário, entrem nesse grupo, porque vai ter algo muito, muito especial no dia 17. É aquele grupo VIP no WhatsApp, né? Exatamente. Legal. Eu já vou clicar, eu quero muito participar. E assim, pessoal, vai ser algo incrível. Lígia, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos aqui finalizando a nossa live, mas tem um link aí em cima aí. Se quiser separar, vai ficar gravada. Se as pessoas quiserem rever a live, podem estar revendo. Mas não esqueçam, pessoal, esse grupo aí é um grupo, como diz a Aline, é um grupo VIP, é algo incrível que aconteceu dia 17. É uma campanha que eu estou fazendo aí já tem um bom tempo já, então, pessoal, entre que as vagas são poucas, tem poucas vagas para esse evento dia 17, um evento totalmente gratuito, então vocês não vão ter despesa nenhuma nesse evento. Vai ser totalmente online, ele vai ser via Google Meet ou alguma outra plataforma, então cliquem nesse link aí do comentário ou acessem minha bio, que lá também vai ter uma árvore de link. Você clicou na árvore de link, procurar 17/6 de 23. Clica que você também vai ser direcionado para esse grupo magnífico. Então, pessoal, não percam essa oportunidade. Eu não sei como dar também uma contribuição à vontade. Live. Porque eu trouxe aqui, eu não combinei com você não, mas eu trouxe aqui, porque eu adorei o negócio da cartinha, né? Eu trouxe o oráculo, o Jardim dos Anjos. E aí, como a gente tem aqui o pessoal que entrou na live, assim, para agradecer a participação do Alessandro, da Andressa, da Araci, da Jordânia, do Fábio, do Mário, da Camila, da Carla. Eu peço que vocês, o João Henrique, a Alana, a Olivia... Ai, gente, não vai dar para falar o nome de todo mundo, não. Eu agradeço a presença de vocês, da Lígia. E eu peço que vocês agora parem um pouco, respirem fundo para receber a mensagem do Oráculo Jardim dos Anjos. Pode, né, Rodrigo? Claro, fique à vontade, Aline. Não se preocupe. E pessoal, vamos aí participar dessa pequena vivência aí. Só antes de começar aqui, só reforçando aqui o convite, pessoal, não deixa de entrar no... Quando você termina de falar sobre o evento, eu vou aqui embaralhando. Aí quando você terminar, você me avisa que eu faço. Então, pessoal, vamos... Ok. Pessoal, então não percam, pessoal, participem. Esse grupo, ele vai ser único, eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade dessa. Cliquem no link aí no comentário, então acesse a minha bio, porque vai ser uma experiência única. São poucas vagas, 0,800, não tem despesa nenhuma, pessoal. A não ser acessar o link no dia, no horário marcado, para ser totalmente online. Vai ter alguns convidados aí especiais aí nesse evento. Dia 17, então não deixam de participar, pessoal. Entrem lá, porque se as vagas acabar, eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade dessa para oferecer para vocês. Muito bem, agora é com você, Aline. Vamos lá. O que o seu oráculo nos diz? Meu Deus, soltou falei, vou prender de novo. O celular caiu na minha mão. Vamos lá então, gente. Já embaralhei, tá aqui. Nesse momento, respira fundo, se conecta com o anjo da guarda. Nesse momento, eu solicito
que o eu superior se aproxime, que o ego se afaste, que agora seja retirado desse baralho a mensagem para você que está aqui assistindo essa live no replay, você que está assistindo aqui ao vivo conosco. O que que seu anjo da guarda tem a te dizer? Vamos lá, então. Aí sofre tudo, nada, nada, tudo. Aí sofre tudo, nada, nada, tudo. Aí sofre nada, nada, tudo. Ah, deu para ver? Não. Fluidez. Deixa eu tentar desligar a luz aqui melhor até chegar. Tá? Estamos vendo. Aqui, né? Acho que é a água, né? Isso, é um anjo flutuando sobre a água. E o significado dessa carta diz respeito ao seguinte: fluidez é a nossa capacidade de seguir pela vida de maneira leve e relaxada. Olha o tema inicial que a gente falou aí, né? Que o Mahalila é uma maneira leve de se conectar com situações desafiadoras. Fluidez é a nossa capacidade de conseguir seguir pela vida de maneira leve e relaxada, em paz com qualquer coisa que aconteça. Sem confiança, a vida não tem leveza ou fluidez. Não é difícil descobrir se você está ou não conectado com a fluidez. Pois quando isso acontece, tudo parece acontecer maravilhosamente, sem esforço na sua vida. Como uma folha sendo gentilmente levada para lá e para cá pela brisa do entardecer. Nesse estado, oportunidades surgem e caminhos que ainda não foram explorados, de repente, se tornam acessíveis. Então, essa carta fluidez, ela vem trazer para você que podem aparecer soluções mágicas, né? Amizades que florescem, amores que desabrocham, portas que parecem se abrir de forma mágica, abundância, e tudo acontecendo de uma maneira natural e graciosa, sem que nenhum esforço seja necessário. A fluidez, mesmo quando nós nos deparamos com obstáculos e nós descobrimos que somos capazes de contorná-los sem tantas dificuldades. Como a água de um rio que contorna as pedras deslizando. Fluiremos, ou fluidamente, ao seu redor. Conseguimos, naturalmente, seguir pelo caminho de menor resistência. Então, assim, a fluidez, essa carta aqui que foi trazida hoje, ela fala muito a respeito de leveza, né? A qualidade que é necessária para que a nossa alma perceba esses símbolos, né? Aqui o livro fala que quando nós reencontramos a leveza, o vento da vida nos leva de volta ao nosso verdadeiro lugar. Um lugar de harmonia e encantamento. E para que isso aconteça, precisamos parar de lutar contra a vida e aprender a confiar e a soltar. A fluidez está soprando para você hoje. Convide-a a abrir mão da sua rigidez na tentativa de controlar a vida. Observe se você não está insistindo teimosamente em seguir um caminho que já está obstruído e deixando de enxergar as alternativas. Seja flexível. Clica no link e participa do nosso grupo, gente. Porque quem sabe essa é a porta que falta. Quem sabe essa é a oportunidade que a fluidez trouxe para você. Abra mão das preocupações, dos medos e das aflições. Não leve as coisas tão a sério. Existem poderosas energias angelicais agora ao seu redor. Existem energias acelerando a sua vibração. E o seu corpo físico e os seus corpos sutis estão sendo ajudados nesse momento pelo seu anjo da guarda para que a sua fluidez chegue na sua vida também.
Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de compartilhar isso aqui, pela oportunidade de fazer a leitura. Eu quero agradecer a Ana Paula, a Vanessa que chegaram aqui. E é isso. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar pro pessoal. Seguem também a Verde Gratidão aí, que ela tem. São muitas boas técnicas também que ela compartilha, que ela nos traz para nos orientar. Reforçando aqui também o nosso convite aí. Não esqueçam de entrar no link aí do grupo do dia 17/6. Uma oportunidade, como diz a carta final, da fluidez, as coisas fluírem. É um momento aí de introspecção. É 0,800, vocês não vão pagar nada, pessoal. Só vão precisar entrar no link que eu vou estar enviando através desse grupo, né, para essa boa noite, Flávia. Você não está clicando aí nesse link, você direciona diretamente para esse grupo do dia 17. Lá eu vou estar passando outras informações. Só que vocês vão ter que ter no dia, no dia, na data, na hora marcada, para estar aproveitando essa oportunidade magnífica. Aline, eu agradeço bastante a sua oportunidade. Eu espero que o pessoal possa aí, né, tá nos acompanhando aí também, que muitas coisas ainda podem estar para acontecer. Gratidão por tudo. Né, então, pela oportunidade de ter recebido esse atendimento tão maravilhoso, essa terapia que fez, e está fazendo ainda estou recebendo esse reflexo disso na minha vida. E obrigada por me convidar, me senti super honrada, lisonjeada pela oportunidade de participar do seu trabalho, Senhor Explorador Terapias. Quem ainda não me segue, passa lá no perfil de Verde Gratidão, tá? Fiquem com Deus, #Olá Consciência de Luz. Beijo, Rodrigo. Fica na paz. Até mais. Tchau.